Olá, saudações a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Estamos aqui em mais um vídeo sobre as questões do 30º Exame de Ordem na prova de Direito Civil. Esse exame foi aplicado em 2019. Bom, vamos a mais uma questão. Lucas, um grande industrial do ramo de couro, decidiu ajudar Pablo, seu amigo de infância, na abertura do seu primeiro negócio, uma pequena fábrica de sapatos. Lucas doou 50 prensas para a fábrica, mas Pablo achou pouco e passou a constantemente importunar o amigo com novas solicitações. Apesar de sucessivos e infrutíferos pedidos de empréstimo de toda a ordem, a relação entre os dois se desgasta a tal ponto que Pablo, totalmente fora de controle, atenta contra a vida de Lucas. Este, porém, sobrevive ao atentado e decide revogar a doação feita a Pablo. Ocorre que Pablo havia constituído penhor sobre as prensas doadas por Lucas para obter um empréstimo junto ao banco XPTO, mas, para não interromper a produção, manteve as prensas em sua fábrica. Diante do exposto, assinar a afirmativa correta. A. Para a constituição válida do penhor, é necessário que as coisas empenhadas estejam em poder do credor. Com isso, não ocorreu o penhor realizado por Pablo é nulo. Como isso não ocorreu, o penhor realizado por Pablo é nulo. B. Tendo em vista que o banco XPTO figura como terceiro de má-fé, a realização do penhor é causa impeditiva da revogação da doação feita por Lucas. C. Como causa superveniente à resolução da propriedade de Pablo, a revogação da doação operada por Lucas não interfere no direito de garantia dado ao banco XPTO. D. Em razão da tentativa de homicídio, a revogação da doação é automática, a razão pela qual os direitos adquiridos pelo banco XPTO resolvem-se junto com a propriedade de Pablo. Bom, temos aqui duas questões envolvidas nessa questão aqui, né? Dois pontos que devem ser considerados. Um tema é a doação e o outro é a realização da garantia, do penhor. O que diz o Código Civil? Bom, no artigo referente à doação, nós temos aqui que podem ser revogadas por ingratidão as doações se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Nós temos aqui essa possibilidade, então elas podem ser revogadas, o doador ele poderá buscar a revogação dessa doação que foi feita. Então esse é um ponto que a gente precisa ver. A doação ela pode ser desfeita. O outro ponto é o 1420, que fala: só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. Então, se os bens tinham sido recebidos, tinham sido doados, houve aí a transmissão da propriedade, então aquele que apresentou ao banco, ele tinha a possibilidade de fazer isso. Parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. Então, no caso, se houver uma modificação na propriedade, as garantias elas continuam válidas, né? Então, se você tem aí uma propriedade, né, venha a ser posteriormente modificada, isso não vai afetar as garantias. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que vier. Então, a partir da leitura desses dispositivos, a gente já vai traçando aqui uma linha de adoção em relação à resposta a ser dada. Para a constituição válida do penhor, é necessário que as coisas empenhadas estejam em poder do credor. Não necessariamente. Não seria esse o caso. Pode-se estabelecer
que o credor ele conceda como foi o fato. Não é isso que vai tornar o penhor nulo. Tendo em vista que o banco XPTO figura como terceiro de má-fé, a realização do penhor é causa impeditiva à revogação da doação. Não vejo o banco como terceiro de má-fé. Quando ele fez a penhora, os bens eram de Pablo. Né? Nem mesmo o próprio Pablo pode ser caracterizado aqui pela má-fé, porque ele fez o penhor e os bens eram seus, né? Tinham sido doados e a revogação ela veio de uma forma posterior. A resposta C é considerada correta. Como causa superveniente da resolução da propriedade de Pablo, a revogação da doação operada por Lucas não interfere no direito de garantia dado ao banco, XPTO. Então, veja que a mudança da propriedade ela é posterior. Então, ele havia doado o bem, o Lucas, ele, claro, teve a possibilidade de resgatar, mas o Pablo, ele também deu em garantia aquilo que lhe pertencia. Ele tinha recebido aqueles bens no momento que ele fez a garantia. E na letra D nós temos que, em razão da tentativa de homicídio, a revogação da doação é automática. Não é, o artigo ele fala em pode, então significa dizer que caberá ao doador avaliar se ele vai fazer ou não diz que será uma doação automática. Né? Não tem essa previsão no artigo que a gente apresentou anteriormente. Então, essa é a explicação que eu tenho a falar sobre a questão, à luz do Código Civil. Se de qualquer forma essa explicação veio a te ajudar, fez você compreender um pouco mais a questão e os institutos que foram aqui abordados, eu peço que você curta. Caso não, se gerou alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, peço que deixe aqui na parte dos comentários, tá bom? Muito obrigado.